Olá pessoal, sou o professor Gustavo Adolfo. Bem, nas nossas últimas aulas a gente tem visto aí a relação de Sturt e algumas consequências dela. Então, na nossa última aula a gente resolveu um problema em que a gente descobria a medida de uma mediana de um triângulo e depois a gente estendeu isso para qualquer triângulo conhecendo seus lados. Bom, o objetivo da nossa aula de hoje é parecido com a da nossa última aula, ou seja, hoje a gente vai aprender a calcular a medida da bissetriz interna de um triângulo conhecendo seus lados. Então, antes de chegar ao resultado geral, eu vou resolver um problema para a gente ter a ideia que vai dar a demonstração para esse resultado geral que a gente quer. Bom, então o problema é o seguinte, a gente tem aqui um triângulo ABC, em que o lado AB mede 6, o lado AC mede 9 e o lado BC mede 10. Bom, então o objetivo é descobrir a medida dessa bissetriz interna desse triângulo, dessa bissetriz AD. Tranquilo? Bom, então, primeiro, digamos que esse cara aqui é X. Então é esse cara que a gente quer descobrir. Mas antes disso, observa comigo. Digamos que BD seja M e que CD seja N. Então, lembrando do teorema da bissetriz interna de um triângulo, o que nós temos? A gente vai ter que BD está para B, assim como CD está para AC. Então, pelo teorema das bissetrizes, no caso aqui, pegando para a bissetriz interna, que a gente tem o seguinte, a gente tem então que M está para, no caso AB, que vale 6, assim como N está para quem? AC, que vale 9. Então aqui, simplifica, aqui fica 2 e aqui fica 3. Ou seja, o N ele é igual então a 3M sobre 2. Então eu encontrei uma relação entre M e N. Mas repare que M e N somados vai dar o quê? Vai dar BC. E BC vale quanto? BC vale 10. Então, M mais N é igual a 10. Logo, M mais 3M sobre 2 é igual a 10. Bom, aí multiplicando toda a equação por 2, isso aqui então vai ficar 2M mais 3M igual a 20. 2M mais 3M, 5M, igual a 20. Se 5M é igual a 20, então M é igual a 4. Então, encontrei o valor de M. Se eu sei que M vale 4, então N vai valer quanto? N vai valer 6. Então, eu encontrei a medida desses dois segmentos aqui, no qual ficou dividido o nosso segmento BC. Bom, dessa forma, eu posso aplicar, então, a nossa relação de Sturt. Né? Então, aplicando a relação de Sturt que a gente viu nas aulas anteriores, a gente acha direto quem? Acha direto a nossa bissetriz. Bom, então, vamos lá. O que a gente vai ter, então? Então, pela relação de Sturt, a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter AB ao quadrado vezes DC mais AC ao quadrado vezes BD
igual a AD ao quadrado vezes BC mais BC vezes BD vezes DC. Certo? Bem, o AB, o problema garantiu que é quanto? 6. O DC é o N. E o N a gente também encontrou que é o quê? 6. O AC, o problema disse que vale 9. E o BD é o M, que a gente encontrou 4. Esse aqui é o que a gente quer, que é o X. O BC foi dado, vale 10. Então aqui é 10. Aqui é 6. Não, aqui é 4. E aqui é quanto? 6. Bom, então vamos lá. Então, isso aqui me deu 6 ao quadrado, 36. Tudo isso vezes 6. Mais 9 ao quadrado, 81. Tudo isso vezes 4. Igual a 10x ao quadrado mais 24 vezes 10, 240. Então, isso aqui me deu que 10x ao quadrado é igual a 6 vezes 36. 6 vezes 6, 36 vai 3. 6 vezes 3, 18, com 3, 21. Mais 4 vezes 81, 4 vezes 1, 4, 4 vezes 81, ou vezes 8, 32. Então ficou 324. Menos quem? Menos 240. Então fiquei com 10x ao quadrado igual. Esses dois somados vai me dar 4 mais 6, 10 vai 1. 3 com 4, 540. Então, eu fiquei com 540 menos 240. Então, isso aqui deu 300. Então, simplifica. A gente encontrou, então, que a medida dessa bissetriz é igual a raiz de 30. Então, repare que, para encontrar a medida da bissetriz interna, a gente usou duas coisas que a gente já sabe. Uma delas é o teorema da bissetriz interna, vista em módulos anteriores, bem anteriores, e a relação de Sturt, que é o que a gente tem estudado recentemente. Então, a ideia para se encontrar uma relação que me permite encontrar a medida da bissetriz interna de um triângulo em função dos lados, passa exatamente pela resolução desse problema. Ou seja, a gente vai aplicar o teorema da bissetriz interna e depois a gente vai aplicar a relação de Sturt, que é o que a gente vai ver agora. Bem, então a gente tem aqui um triângulo ABC, em que o lado BC mede Azinho, o lado AC mede Bzinho e o lado AB mede Czinho. Então, o objetivo é encontrar a medida da bissetriz interna do ângulo A em função de A, B e C. Esse é o nosso objetivo. Bom, então vamos lá. Então, da mesma forma que a gente fez no exercício, digamos que esse lado BD mede N e o lado CD mede Nzinho. Então, lembrando, né, pelo teorema das bissetrizes, a gente pode afirmar então que M vai estar para B, que vale a Czinho, e N vai estar para C, que mede quanto? Que mede Bzinho. Então, eu vou ter M sobre C é igual a N sobre B. Logo, isolando N, eu tenho então que N é B vezes C, é B sobre C vezes Mzinho. Então, eu encontrei o N em função de N. Bom, mas esses caras somados vai dar o quê? Vai dar a medida de BC, onde a medida de BC vale quanto? Vale A, ou seja, então M mais N é igual a A. Só que o N, ele é igual a quê? BC sobre M. Então, multiplicando todo mundo por C, isso aqui fica BM mais CN igual, CM igual a quem? Igual a vezes C. Bem, então, como eu tenho M em ambas as parcelas, eu posso colocar o M em evidência. Então, aqui eu tenho M vezes
B mais C igual a quem? Igual a C. Sendo assim, isolando M, né? Então, passando esse cara para cá, dividindo, o que a gente encontra é isso aqui, né? O nosso M, ele é igual a A vezes C sobre B mais C. Bom, então para achar o N, basta fazer o quê? Basta pegar esse cara e multiplicar por B sobre C. Então, ao multiplicar por B sobre C, esse C vai simplificar com esse. E esse B vai multiplicar com esse A. Então, eu vou ficar com quem? Vou ficar com AB sobre B mais C. Então, eu encontrei as medidas desses segmentos em função de A, B e C. Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou aplicar, então, a relação de Sturt no triângulo para achar a medida da bissetriz. Então, aqui, ó. Então, pela relação de Sturt, a gente tem AB ao quadrado vezes DC mais AC ao quadrado vezes BD é igual a AD ao quadrado vezes BC mais BC vezes BD vezes DC. Então, vamos identificar esses caras. O AB é Czinho. O DC é N. O AC é B. O BD é o M. O AD é o que a gente quer, que a gente chamou de X. O BC mede A. Então, tem um A aqui e aqui. Esse cara aqui é o M. E esse cara aqui quem é? É o N. Então, isso aqui me deu C ao quadrado vezes N, onde a gente acabou de encontrar que é AB sobre B mais C. Mais B ao quadrado vezes M, que a gente acabou de encontrar que é o quê? AC sobre B mais C. Igual a quem? X ao quadrado vezes A, mais A vezes o M, que é esse cara, vezes o N, que é esse cara. Bem, então, repare comigo que eu tenho A em todas as parcelas, tanto desse lado da igualdade quanto do lado direito. Então, esse A você pode simplificar. Então, dividindo todo mundo por A, esses A's vão embora. Então, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter, então, BC ao quadrado mais B ao quadrado C sobre B mais C. Isso aqui gera isso aqui. E passando esse cara para cá, eu vou ter A ao quadrado vezes BC sobre quem? Sobre B mais C ao quadrado. Fiquei com isso. Bom, só que aí repara comigo o seguinte. Eu posso colocar o B vezes C em evidência. Então, vai ficar B vezes C sobre B mais C. Só que repare que ao fazer isso, eu tenho B vezes C aqui e tenho B vezes C aqui. Certo? Então, eu posso colocar em evidência. Só que eu já vou fazer isso da seguinte forma. Esse denominador não é B mais C ao quadrado? Então, eu vou multiplicar por B mais C em cima e embaixo. Então, aqui vai ficar ao quadrado e aqui vai ficar ao quadrado. Ou seja, eu já igualei os denominadores aqui, multiplicando essa fração em cima e embaixo por B mais C. Foi isso que eu fiz. E já vou colocar o B vezes C em evidência. Então, colocando B vezes C em evidência, isso aqui me deu o quê? B vezes C, tudo isso vezes B mais C ao quadrado menos A ao quadrado. Tudo isso sobre B mais C ao quadrado. Bom, repare que aqui a gente tem o quê? A gente tem uma diferença de quadrados. Toda diferença de quadrados a gente pode reescrever como produto da soma pela diferença. Então, isso aqui vai ficar B mais C mais A vezes B mais C menos A. Esse fator é a soma das medidas do lado do triângulo. Ou seja, então esse fator quem é? Ele é o perímetro. Lembrando que a gente representa o perímetro de um polígono por como? Por 2π. Esse cara aqui, se você observar bem, repare aqui comigo. Eu tenho B mais C menos A. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou somar A aqui, subtrair A aqui. Esse primeiro cara quem é? É o perímetro, que a gente representa por 2π. Menos A quem é? É menos 2A. Ou seja, então B mais C menos A nada mais é do que o quê? 2 vezes P menos A. Então, esse fator aqui
ele é 2 vezes B menos A. Então isso aqui ficou como? Então isso aqui ficou B vezes C, vezes 2P, que é o perímetro, vezes 2 vezes P menos A, que foi o que a gente acabou de concluir, tudo isso sobre B mais C ao quadrado. Bom, 2 vezes 2 dá 2 ao quadrado. Então, quando eu extrair a raiz quadrada, esse 2 sai, fica 2. E esse B mais C ao quadrado também sai, fica o quê? Fica B mais C. Todo esse resto, esse B vezes C, esse P e esse P menos A, eles ficam onde? Eles ficam dentro da raiz. Então, dessa forma, eu obtive uma expressão que me dá a medida da bissetriz interna do triângulo, né, no caso do ângulo A, em função da medida dos lados. Então, aqui lembrando que P é o nosso semiperímetro, certo? Então, dessa forma, a gente conseguiu achar uma expressão que me dá a medida direta, já conhecendo a medida dos lados. Bom, então, sendo assim, a gente encerra a nossa aula de hoje.